O Senado aprovou na última quarta-feira, dia 6 de novembro, por unanimidade, uma proposta de emenda à Constituição que torna os crimes de feminicídio e estupro inafiançáveis e imprescritíveis. Agora, o projeto de lei está em análise na Câmara dos Deputados. Para ser sancionado, precisa ser aprovado em 2 turnos por 308 deputados. Se o projeto de lei for aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República, mesmo que o autor do crime de feminicídio ou estupro esteja foragido, por exemplo, deve cumprir a pena, independentemente do tempo que o crime foi transitado julgado. O relator da matéria, o senador Alessandro Vieira, está aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral para falar sobre esse assunto e também sobre a prisão em segunda instância, assunto polêmico, e ainda sobre a reforma da Previdência aprovada ontem no Congresso Nacional e que já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Boa tarde, senador. Obrigada pela presença aqui na TV Atalaia, aqui no Balanço Geral Sergipe. Obrigado. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa polêmica da aprovação do Congresso Nacional em relação à prisão em segunda instância, que realmente trouxe um rebuliço no país e que a gente já sabe que existe um texto que está sendo elaborado para ser proposto para o Congresso Nacional, para ser modificada essa realidade, que modifica o artigo 283? Sim, nós temos uma mudança de entendimento no STF. Então, no Brasil se podia cumprir pena provisoriamente após a condenação em segunda instância. Esse entendimento foi modificado. O Congresso Nacional, em grande maioria, entende que essa modificação só favorece os mais ricos, os poderosos, porque o pobre continua sendo preso, como sempre foi a vida inteira. Então, nós temos alternativas jurídicas e o próprio Supremo reconheceu a possibilidade. Temos uma PEC, a PEC 05, de autoria do senador do Paraná, Oriovisto, e temos um PL, que é um PL da minha autoria, mudando o artigo 283 do Código de Processo, deixando claro que é possível o cumprimento provisório dessa pena após a condenação em segunda instância. Então, qual o objetivo desse projeto de lei? É justamente reverter essa decisão do Congresso Nacional? Sim, exatamente. Você garantir que o Brasil tenha condições de punir efetivamente mesmo os poderosos. O Brasil não pode voltar a ser a pátria da impunidade, um paraíso para aqueles que têm recursos para contratar bons advogados. E para isso o Congresso vai ter que se posicionar. Então, o senhor entende que essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi infeliz? Sim, ela foi uma decisão que favorece a corrupção, favorece a impunidade, restringe muito a atuação do Estado para poder punir aquelas pessoas que têm recursos para fazer esse processo durar indefinidamente na Justiça. Retornamos no tempo. Como é que o senhor avalia, então, a soltura do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o José Dirceu e outros operadores de propina que foram soltos após essa decisão do STF? O caso específico do Lula é interessante porque ele já tinha direito a estar solto. Ele já deveria estar no semiaberto. Ele optou por aguardar esse momento para fazer um ato político. Já os outros não. O José Dirceu, se eu não estiver enganado, já está com a condenação na casa dos 70 anos de reclusão. É um escárnio você colocar na rua um cidadão condenado a 70 anos. A gente não pode esquecer as malas de dinheiro, as confissões, os bilhões de reais recuperados. Por mais que exista um esforço político para tentar fingir que isso não aconteceu, aconteceu. Está aprovado. E essas pessoas que respondem por crimes graves têm que responder na cadeia. Então, a expectativa é que essa mudança do projeto de lei proposta agora pelo senhor seja realmente a solução para reverter esse cenário? É uma das peças que nós vamos usar nesse quebra-cabeça para poder garantir que o Brasil tem estabilidade jurídica e punição verdadeira para a corrupção. O que diz exatamente esse texto, então, proposto pelo senador? E qual a expectativa? Quanto tempo deve levar para que esse texto seja analisado e para que essa decisão possa ser revertida? A velocidade de tramitação depende da vontade, da dinâmica dos presidentes das casas. Então, no Senado, ele garantiu o compromisso de tramitação rápida. Na Câmara, isso vai depender da vontade de Rodrigo Maia. Basicamente, o que a gente faz é garantir no texto do artigo 283 do Código de Processo que a pena possa ser cumprida, que a prisão possa acontecer em flagrante delito, mas também por decisão fundamentada do órgão colegiado, no caso, no grau de recurso, no Tribunal de Justiça. O senhor acha que os colegas, os senadores, os outros colegas de trabalho no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, terão interesse em reverter essa decisão? Esse texto ele vai de encontro exatamente ao voto do ministro-presidente Dias Toffoli. Tivemos uma reunião com ele antes da votação. Na votação, ele referiu essa reunião que tivemos e deixou claro que o Congresso pode sim mudar isso, mudando através da legislação processual penal. No Senado, nós temos apoio já de 45 senadores, é mais do que o suficiente para um PL. Ainda falta um pouco, faltam 4 votos para você passar uma PEC, uma emenda à Constituição. Mas a gente acredita que vai conseguir sem maiores dificuldades. Trazendo agora para o cenário político aqui de Sergipe, nós registramos a soltura do Suquita, Augusto Bezerra, Paulinho das Varzinhas. Como é que o senhor acompanha, então, essa decisão e toda a festa que esses
esses políticos estão agora comemorando após essa decisão do STF? Eu tenho todo respeito pela parte política, os apaixonados politicamente por determinadas figuras. Mas é como eu digo, você não pode esquecer as malas de dinheiro. Você não pode esquecer que Suquita foi num banco e sacou R$1 milhão do dinheiro público. Você não pode esquecer essas coisas. E isso manda um recado muito negativo para a sociedade. Ser criminoso vale a pena. Ser criminoso dá certo. Então a gente tem que fazer o contrário, passar para a sociedade o recado que a gente quer, uma sociedade mais honesta, mais limpa e que as pessoas que cometem crimes fiquem na cadeia. Essa vai ser todo o esforço, esse vai ser todo o esforço que nós vamos fazer lá no Congresso Nacional. O senhor senador acha que esse cenário atual dessas pessoas que foram soltas após a decisão do STF compromete as eleições de 2020, já que vão haver eleições? Não, são figuras que terão um papel nessa eleição, sem dúvida, mas vai ficar muito claro para o cidadão que está na rua a diferença de conduta, a diferença da forma de atuação. Essa política que é feita com dinheiro público, com desvio, com malandragem, ela não deve ter sucesso eleitoral, porque ela não gera bons resultados para o cidadão lá na ponta. O cidadão quer resolver seu problema, quer tapar o buraco da rua, quer resolver o saneamento. Quando você tem um desvio, você tem dois problemas graves. Falta dinheiro e você coloca no poder um incompetente. A gente tem que resolver esses dois problemas. O senhor acha que vai haver intervenção de Lula com as candidaturas aqui em Sergipe? Sim, o presidente Lula foi seguramente o melhor presidente para os nordestinos. Tem uma obra altamente elogiável e reconhecida. O Bolsa Família é um grande programa mundialmente reconhecido de redução de desigualdade, mas cometeu crimes, cometeu erros. Certamente vai ter uma interferência muito grande num estado como Sergipe, mas a gente quer tentar garantir que você tenha nas urnas alternativas honestas, independentes, para que o eleitor possa escolher livremente. É importante que a população tenha senso crítico, que possa refrescar a memória, né, sobre a história desses políticos que foram soltos, o que fizeram, por que foram julgados, para que nas eleições o voto seja consciente. Né? Exatamente, nós vamos fazer todo esforço para garantir que isso aconteça. Uma campanha informativa, com propostas para Sergipe, para suas cidades, mas principalmente com esclarecimento, com informação. E tem certeza que o eleitor sergipano bem informado sabe escolher. A gente continua ao vivo com o senador. Lembrando que você pode interagir pelo WhatsApp. Se você tem pergunta para ser feita, envie para a gente a sua pergunta para que a gente possa ler a sua pergunta ao vivo. Os nossos produtores vão receber a sua pergunta para que a gente possa ler. Lembre de dizer seu nome, sobrenome, a cidade onde você está falando com a gente. Agora vamos ao recado da Bionasa. E agora vamos falar sobre reforma da Previdência, que foi aprovada ontem no Congresso Nacional e já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Aqui ao vivo estamos com o senador Alessandro Vieira, para você que acabou de ligar a TV agora e está acompanhando o nosso telejornal. Essa reforma propõe, então, algumas mudanças, algumas correções, principalmente em relação à questão fiscal, por meio de 10 emendas. Sim, é uma mudança muito dura no regime previdenciário brasileiro. Ela tem um objetivo, ela não é um meio em si. Você tem aí um espaço agora fiscal projetado de mais de 800 bilhões de reais em 10 anos. Mas agora é preciso fazer a etapa seguinte, você fazer uma agenda social, e o Congresso está fazendo isso, para que você possa ter uma redução, uma forte redução na desigualdade do Brasil. A reforma da Previdência serve para abrir espaço para fazer as outras reformas que o Brasil precisa. Não basta parar agora e imaginar que ele resolveu o problema, porque, na verdade, o que você vai ter imediatamente é uma redução num benefício, uma dificuldade ou um tempo maior para se aposentar. Reformas da Previdência sempre são negativas para o cidadão na ponta. Existe uma emenda sobre as superpensões, né? Inclusive uma das emendas que reformula, então, a Previdência. Sim, a gente quer garantir que tenha de verdade no Brasil um teto remuneratório. Você não pode ter essas várias alternativas onde você soma valores e algumas pessoas recebem aposentadorias mirabolantes de 70, 80, 90 mil reais. Isso é muito negativo. Ainda que não tenha um grande impacto, passa um recado de falta de moralidade administrativa. Mas mais do que isso, a evolução que você tem com a criação da chamada alíquota progressiva, onde quem ganha mais, paga mais, e aqueles que estão na base da pirâmide passam a não pagar ou a pagar menos, vai ter um resultado muito efetivo na equalização, na redução de desigualdades que o sistema previdenciário gerava. Agora, falando de eleições, um telespectador agora interagindo com a gente quer saber, para as eleições do ano que vem, haverá alguém do seu partido representando nas eleições do ano que vem? Sim, o Cidadania vai ter candidatos em vários municípios de Sergipe, inclusive em Aracaju, candidaturas competitivas e que representem isso que a gente está trazendo, a possibilidade de fazer política de um jeito diferente. Não precisa repetir a mesma fórmula histórica de compra de voto, cabo eleitoral, cargo comissionado. Dá para mostrar para Sergipe, a gente está tentando mostrar isso lá no Senado, de que a política permite que você faça de forma diferente a mudança na vida das pessoas. A gente agradece, senador, a sua participação aqui ao vivo no estúdio do Balanço Geral, aqui na TV Atalaia, a TV do povo sergipano, trazendo esclarecimentos sobre o cenário político. Muito obrigada. Eu agradeço.
E agora vamos ao parceiro Popstar.